que eu vou falar de coisa séria, vou falar com o Dr. Mauro sobre embolia pulmonar. Tá gostando, doutor? Muito. O senhor sabia que ia ter isso aqui hoje? Não sabia. E aí? E aí que foi uma festa. Eu quero ir só de sexta-feira agora. Ai, que bom. Porque eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, será que o Dr. Mauro vai achar interessante, que é um médico, né? A gente sempre fantasia que é uma figura mais séria e tal. Não, mas tá muito divertido, tá muito bom. Almoçou? Muito obrigado. Tô comendo ainda. Ah, ótimo. Depois vai ter sobremesa e você tá sentado com a Celinha e a Vivian, né? Isso, exatamente. Muitíssimo bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Aí a gente estava conversando ali e aí você mencionou da falta de ar que a gente tem depois que a gente dança e canta e tal. Por que isso acontece? Bom, Tem nada a ver com embolia, daqui a não pouco tem a nada gente a ver com a entra no embolia, assunto. mas assim, se a gente tiver sem condicionamento físico, sem preparo, um pouquinho mais de atividade física, o corpo precisa de oxigênio. Tá. O oxigênio é o nosso combustível das células, né? Se a gente... O oxigênio não passa para o sangue e não vai para as células, a gente sente o cansaço. Tá. E se alguém tem doença pulmonar ainda, como embolia, como asma, como enfisema, bronquite, aí acontece de sentir mais ainda o cansaço. Tá. E aí passa mal, Aí né? passa mal, porque o oxigênio, aqui, olha o exemplo. Isso, o que é esse desenho, doutor? Então, o que a gente tem? O ar entra pelo nosso nariz, pela nossa boca e vai para dentro dos pulmões. Tá. E dos pulmões, o oxigênio passa para dentro do sangue. Tá. E é o sangue que vai irrigar todas as nossas células de oxigênio, é o nosso combustível. Perfeito. Se o oxigênio não passa do pulmão para o sangue, a pessoa tem falta de ar. E é o que acontece na embolia. O que é embolia? Existe um coágulo de sangue que obstrui os vasos do pulmão, Nossa, obstrui a entope. circulação, entope. É como um encanamento. Imagina um encanamento de casa que tem uma rolha dentro, Tá. que tem uma porcaria ali dentro. Aí a água não passa, o sangue não passa, não oxigena e não vai para o resto do corpo. Então Tá. a pessoa fica cansada, com falta de ar e em casos extremos ela pode até morrer, porque é uma situação aguda, Sim. de emergência. Né? Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre embolia lá. pulmonar. É mito ou verdade que apenas coágulos sanguíneos podem causar embolias? O coágulo é o principal fator que causa a embolia, mas outras coisas também podem causar embolia, por exemplo, gordura. Pessoa que, por exemplo, os ossos, principalmente os ossos grandes, como o fêmur, tem muita gordura no interior, que é o tutano do osso. Tá. Numa fratura, essa gordura pode passar para o sangue, por exemplo, e ir para o pulmão e causar embolia. Por isso que às vezes quem sofre acidente de moto, por exemplo, tem uma fratura na perna, depois tem embolia. Pode acontecer por conta disso. Mas a embolia acontece dias depois. Pode acontecer dias depois, pode acontecer na hora, pode acontecer dias depois. Nossa. Agora, em casos de cirurgia, pessoa que vai para uma cirurgia, que tem muito sangramento, ou que tem coagulação, esses coágulos que ficam na região afetada, Tá. eles vão para o sangue e vão para o pulmão. Perfeito. E outra coisa, viagem aérea. Pessoa que fica muito tempo dentro do avião, porque a circulação nas pernas fica muito parada. Quem tem varizes, principalmente, forma esses coágulos. E aí o coágulo escapa e vai para o pulmão. Então não pode viajar. A pessoa que tem embolia não pode viajar, mas a gente, quando vai fazer uma viagem longa, é preciso tomar cuidado com o controle e a prevenção de embolia. Meia elástica é importante, caminhar durante o voo. Tá. Né? É mito ou verdade que pacientes recém-operados de cirurgias dos membros inferiores possuem maior risco de desenvolver uma embolia? Exatamente, porque geralmente é nos membros inferiores que esses coágulos se acumulam. Então, a pessoa que sofre uma cirurgia nas pernas, que fica imobilizada, e não precisa ser só a cirurgia de varizes, que é o comum da pessoa pensar. Sim. Às vezes, uma cirurgia ortopédica, a pessoa quebra uma perna, precisa fazer uma cirurgia, tem que ficar imobilizada, Tá. e aí fica muito tempo na cama, forma os coágulos e vai para o pulmão. Tá. É mito ou verdade que só ocorre em pessoas com mais de 40 anos e que possuem muitas varizes? Não é verdade. Acontece muito em pessoas de mais de 40 anos, que possuem varizes, ou pessoas mais idosas. Mas jovens, principalmente, que fumam e tomam um anticoncepcional, esse aumenta seja, muito o mulheres. risco. Exatamente. Porque os hormônios femininos aumentam o estado de coagulação do sangue. O sangue fica mais facilmente coagulável. Tá. Então, formam mais esses trombos e é mais fácil esses coágulos ir. Então, hormônios de maneira geral e pessoas que fumam aumentam esse risco ainda mais. Tá. Então, fumar e tomar pílula não é legal. Então, recomendo-se não fumar. Exato. É mito ou verdade que a exposição ao ar frio por muito tempo gera embolia pulmonar? Não. A embolia pulmonar está mais relacionada com a imobilização. Então, se as pernas ficam mobilizadas, como numa cirurgia, uma pessoa que está muito tempo hospitalizada ou num avião, por exemplo, Tá. isso pode acontecer. Tá bom. É mito ou verdade que a gravidade da embolia pulmonar está relacionada com o tamanho do trombo? Sim.
Porque esses coágulos podem ser pequenininhos. Trombo é o coágulo? Isso, vamos explicar. O trombo, o que é? Trombo é o coágulo de sangue que fica dentro do vaso. Tá. É como se fosse a rolha do encanamento. Perfeito. A rolha está paradinha ali. Se for uma rolha pequenininha e obstruir um vaso pequenininho do pulmão, as consequências são pequenas. Mas se for uma rolha grande, um coágulo grande, que obstruir a circulação como um todo, aí sim é um risco de vida. Mas, doutor Mauro, mesmo que seja um coágulo muito pequenininho, vai causar algum dano? Sim, um coágulo pequenininho já causa. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm embolias pequenas. Então, ela vem vindo com um cansaço frequente ou esse cansaço vai aumentando ao longo do tempo. Tá. Então, algumas pessoas têm esse fenômeno, essa embolia crônica. Com o tempo, isso vai aumentando. E tem pessoas que têm agudamente. Solta um trombo, uma rolha, de repente, que entope de uma vez só. Aí os sintomas são agudos. Dor no peito, falta de ar, muito cansaço. Então, cansaço extremo, dor no peito, de maneira aguda, que a pessoa fica muito ofegante, tem que ir no pronto-socorro, porque a embolia é um risco muito grande. Tá. É mito ou verdade que a embolia pulmonar pode levar ao infarto? Olha que interessante. Existe um infarto do coração e isso a embolia do pulmão não leva. Mas a embolia, ela obstrui a circulação do pulmão. E o infarto, o que é? Quando a gente fala infarto? Infarto é uma área do corpo que morre. Perfeito. Então, ela não leva ao infarto do coração, mas leva uma área de infarto do pulmão. Uma área do pulmão pode morrer por conta da embolia. Então existe infarto do pulmão? Existe infarto do pulmão. Olha. Só que é diferente, porque o infarto do coração é uma coisa quase que fatal. O pulmão, como um órgão muito grande, aquela área pequena, geralmente acaba sendo suprida pelas outras áreas que não estão com embolia. Tá. Então, não costuma ser tão fatal quanto o do coração. Mas é possível, se for um trombo grande, uma rolha grande que está obstruindo muito da circulação, a pessoa pode ter um infarto do pulmão também e até morrer por conta disso. Tá. Na sequência, perguntas do pessoal que está em casa, começando pela Marcela. Fiquei internada por uma semana com embolia pulmonar. Estou há 30 dias tomando o anticoagulante, mas continuo com dificuldade para respirar. Isso é normal? Então, Marcela, a embolia de pulmão é uma doença que o tratamento é prolongado. No mínimo são 6 meses de tratamento. É um tratamento longo. É um tratamento longo. E algumas pessoas precisam tomar o anticoagulante até a vida inteira. Não estou falando que é a situação dela. Alguns casos. Alguns casos. Mas 30 dias, dependendo da extensão que foi a embolia, ainda é natural que tenha um pouco de cansaço. Continua o tratamento, retorna no médico, conversa sobre esses sintomas para ver se a dose do anticoagulante está adequada. Tem exames que é possível fazer para saber se o sangue está adequadamente tratado, porque pode ser que precise ajustar alguma coisa. Mas é natural ter um cansaço e esse cansaço até a cura completa vai de 4 a 6 meses. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Henrique. Uma pessoa que tem embolia pulmonar terá que tomar o anticoagulante para sempre? Então, Henrique, parece até que você já sabia a pergunta da amiga anterior. O anticoagulante normalmente se toma por 4 a 6 meses. No entanto, existem algumas pessoas que têm fatores genéticos no sangue que favorecem a embolia. Então, tem pessoas que têm facilidade para formar esses coágulos. Tá. E isso é possível com alguns exames de sangue detectar. Então, essas pessoas que possuem embolia grave, que têm esses fatores genéticos no sangue, que têm facilidade para ter outras embolias ou que já teve mais do que uma vez, essas pessoas muito provavelmente vão precisar tomar anticoagulante de maneira prolongada ou às vezes a vida inteira. Tá. Mais uma pergunta. Fernanda, tive embolia pulmonar há 6 anos. Há contraindicação em fazer uma cirurgia estética? Depende da cirurgia estética e da extensão. A gente costuma ver muito no hospital pessoas, mulheres jovens que fazem cirurgia de plástica, abdômen ou mama. Jovens, o senhor imagina que idade? 20 anos. Nossa, 20, garotinhas. 30 anos, Então elas fazem cirurgia estética de mama, de abdômen. É uma cirurgia que leva a grande sangramento e forma grandes hematomas, grandes coágulos. E pelo fato dela ficar imobilizada, algumas dessas mulheres tomam pílula anticoncepcional, outras têm fatores genéticos que favorecem a embolia. Então, elas têm muito mais facilidade de ter embolia. A gente vê, então, moças jovens de 20 anos que fazem cirurgia com embolia do pulmão. É perigoso? É perigoso. Então, algumas até com risco de vida. Se a pessoa teve uma embolia no passado e vai fazer uma cirurgia, se for uma cirurgia pequena, tudo bem, o risco é menor. Se for uma cirurgia grande, convém conversar isso com o médico. Ele precisa estar sabendo que você teve já embolia, fazer exames de sangue para ver se existem fatores congênitos, hereditários no sangue que favorecem a ter embolia, para fazer a prevenção adequada ou muitas vezes se recomenda até não fazer a cirurgia.
Quando você fala de cirurgia grande ou pequena, o que é pequeno e o que é grande? Só para a gente ter uma noção. Uma cirurgia que fosse tirar uma pinta do braço, por exemplo, uma cirurgia estética, que você vai tirar uma pinta, um sinalzinho, é coisa mínima. Nariz. Nariz, se for uma cirurgia com anestesia geral, uma cirurgia maior, convém conversar sim. Tá. Agora, se for a cirurgia de mama, abdômen, pernas, essas são de maior risco. Tá. Tá? Mais uma pergunta enviada pela Larissa. Qual a relação do anticoncepcional com a embolia pulmonar? Então, Larissa, essa é muito boa pergunta, porque a gente vem observando muitos casos de embolia de pulmão em mulheres jovens. Já tivemos casos de meninas de 14, 16 anos com embolia, porque começaram a tomar pílula. Né? Não tomavam a pílula, começaram a tomar e desenvolveram embolia. Por quê? Os hormônios femininos, eles aumentam a coagulação do sangue. Mulheres que são gestantes, por conta do alto grau de hormônio, têm um risco maior também de fazer embolia. Então, tomou pílula, aumenta o risco de coagulação, aumenta o risco de formar essas rolhas dentro dos vasos que podem ir para o pulmão. Então, precisa estar sempre atento, ninguém vai deixar de tomar pílula por conta disso. Mas, se houver algum sintoma, algum sinal que indique algum risco, converse com o médico. Ou se tiver alguém na família que já teve trombose, teve embolia, porque aí pode ser que a pessoa tenha uma história de família. Tá. Né? Então, a embolia de pulmão está muito ligada com as varizes e com trombose de perna. Tá. Então, se a Larissa ou algum conhecido dela, por jovem, está começando a tomar a pílula, teve a história da mãe, da avó, que teve trombose nas pernas, é conveniente conversar com o médico e ver os riscos de tomar o anticoncepcional. Agora, de verdade absoluta fumar nunca, né? Mas fumar nunca. Cigarro e pílula anticoncepcional, nem pensar. Misturar os dois Nem aumenta pensar. 25 vezes o risco de embolia. Um quarto, Exatamente. não é? 25 vezes a mais. 25% Meu a mais. Deus do céu. Então não pode de jeito nenhum. Evitar, exatamente. Eu sou ex-fumante, por isso que eu friso nisso, porque é difícil parar de fumar, mas vale a pena. Sim. A gente ganha saúde. Os benefícios são enormes. São enormes. O Dr. Mauro Gomes é diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O site do Dr. Mauro é drmaurogomes.com.br drmaurogomes.com.br. Vai ficar com a gente ou precisa ir embora? Vou ficar. Ah, que bom! Ai, eu estava ansiosa para saber, será que ele vai gostar? Será que... Que bom, então fica aqui conosco. Muito obrigado. Tá bom? Viu?